Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero parabenizar a todas as mulheres que me assistem, porque ontem foi dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, e eu sou muito grata, muito feliz por ser uma mulher e por poder conversar e comunicar também para tantas mulheres. Eu sei que muitos homens também me assistem por aqui, mas hoje em especial eu quero conversar com as mulheres desse canal. Mas homens não precisam parar de assistir esse vídeo por aqui, tá bom? Fiquem aí porque vocês também vão poder aprender comigo sobre empoderamento feminino. Roda a vinheta e vamos logo começar esse vídeo. Em comemoração ao Dia da Mulher, eu resolvi trazer este tema que eu acho muito interessante, muito importante e cada vez mais tem sido falado, que é o empoderamento feminino. E para falar sobre esse assunto, eu quero utilizar alguns versículos que se encontram lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, a partir do versículo 21. Aqui nesse contexto, Paulo, então, ele estava dando algumas orientações à igreja de Corinto. Então vamos ver o que ele nos diz aqui. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Então nesse versículo, Paulo ele vai nos orientar que todos nós, na verdade, nós temos um chamado. Nós nascemos para algo, não simplesmente nascemos. Em outra parte da Bíblia, que agora me fugiu, vou deixar a referência aqui para vocês, vai dizer, se eu não me engano, Salmo 139, acho que é. Enfim, vai nos dizer que nós fomos escolhidos antes mesmo de nascer. Então Deus já tinha ali determinado, já tinha um desígnio de um propósito para a vida de cada um de nós. A questão é poder descobrir então qual é esse propósito. Bom, não é sobre isso que eu quero falar, mas eu achei importante trazer essa contextualização de que nós temos um chamado, nós nascemos para fazer algo neste mundo e as nossas habilidades, elas vão nos indicar qual é o caminho que devemos seguir, mas o que acontece é que às vezes, por estarmos na prática de um pecado, nós achamos que não somos merecedores e que não devemos nos posicionar. Quando nós sentimos que somos escravos de um comportamento, por exemplo, nós achamos que não podemos falar sobre ele. Se fosse por isso, se fosse isso que determinasse, né, quem pode falar ou não, eu não estaria aqui conversando com vocês, porque todas as coisas que eu converso com vocês, todos os assuntos que eu trago aqui, eles servem para mim em primeiro lugar. Quando eu falo da gente abandonar algum comportamento, quando eu falo da gente abandonar alguma atitude, isso diz pra mim, isso fala comigo em primeiro lugar. Então não é porque eu estou sendo escrava de um comportamento, de uma situação, que eu não posso atender o meu chamado, que eu não posso falar sobre isso. Mas o que Paulo está nos orientando aqui é que quando fomos chamados, mesmo estando em escravidão, que a gente possa aproveitar a liberdade que nos é dado. Então, se eu fui chamada, né, para poder comunicar a você sobre alguns assuntos, eu estou sendo liberta, né, eu estou tendo a oportunidade de me libertar de algumas atitudes e alguns comportamentos a partir do momento que eu falo sobre isso. Então, eu não posso simplesmente falar, comunicar sobre isso. Eu preciso pegar isso e, a partir disso, então, me libertar. Por exemplo, se tu tem tomado alguma atitude errada na tua vida, ou se tu percebe que tu tá se passando, né, em alguma área na tua vida, seja numa área financeira, seja num relacionamento, eu não sei. Mas tu recebeu uma oportunidade de fazer diferente. Então aproveite essa oportunidade. Se em outros relacionamentos vocês não conseguiam ser fiéis, ou se acontecia algo assim que dentro de ti proporcionava um ciúmes extremo, se tu tá num relacionamento novo, aproveita esse novo relacionamento e faz diferente. Aproveita que tu tá tendo uma oportunidade e toma novas atitudes. No versículo 22, ele vai nos dizer assim: porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhante ao que
que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Então aqui ele nos diz que quando somos escravos do pecado, quando se achegamos à presença dele, nós somos libertos. E quando não estamos sob o jugo de um pecado ou de uma escravidão, mesmo assim somos chamados a Cristo, então que a gente seja escravo de Cristo, né? Ele faz essa diferenciação aí da escravidão e da liberdade. E o que eu entendo disso? Que muitas vezes nós conhecemos muitas pessoas que ainda não se renderam a Cristo, ainda não aceitaram Jesus, mas tem tudo para ser um cristão de verdade. Só falta, né, se render, só falta ler o bilhete aí que já deve estar no bolso para aceitar Jesus. Então, às vezes, não necessariamente a gente vai ter algum comportamento de escravidão ou algo que nos possibilite vivermos no pecado. Então, estando nessa situação, sendo uma pessoa do bem, enfim, tentando sempre melhorar cada dia mais, que a gente então se prenda, né, que a gente se torne escravo de Cristo Jesus. No versículo 23, que é a cereja do bolo, que é sobre isso que eu quero falar sobre empoderamento feminino. Por preço fostes comprado, não vos torneis escravos de homens. Então o que Paulo está nos dizendo aqui é que o preço ele já foi pago. Aqui, Paulo, nesse contexto, Jesus já tinha sido crucificado, já tinha ressuscitado, já tinha aparecido para Paulo, já tinha mudado a vida de Paulo, e Paulo estava falando exatamente sobre isso, que o preço da nossa liberdade ele já tinha sido pago na cruz. Então, eu e você, nós somos livres, nós não somos mais escravos do pecado, nós não podemos seguir sendo escravos do pecado e principalmente nós não devemos ser escravos dos homens. E o homem que eu falo aqui nesse sentido não é o homem masculino que eu quero falar, né? O homem de uma forma geral, né? A raça humana, o homem, né? Enfim, como um todo. Porque o que eu vejo? Nessa onda de empoderamento feminino, acontece que muitas vezes, nessa ânsia de nos libertarmos de um jugo do machismo, de um jugo de escravidão que o machismo veio nos propor, a gente acaba metendo os pés pelas mãos. E ao invés de nos tornarmos livres do machismo, nós nos tornamos escravos do feminismo. E eu não tô aqui para causar polêmicas a respeito do feminismo. Eu não acho que o feminismo ele tenha revolucionado. Eu acho que os extremos, tanto o machismo quanto o feminismo, ele acaba sendo bastante prejudicial. O que nós precisamos é pensar e encontrar soluções e formas de cada vez mais sermos ouvidas. Só que eu não posso obrigar vocês a assistirem o meu vídeo até o final. Eu não posso obrigar vocês a assistirem o meu vídeo. Se tu tá aqui, se tu tá escutando esse vídeo até aqui, é porque algo fez com que tu permanecesse até aqui. Então, a forma como eu comunico, a forma como eu falo, o assunto que eu trago, é isso que vai fazer eu ter voz. E não a maneira como eu vou me comportar, e não a maneira que eu vou falar como todo mundo tá falando. Então eu não preciso me utilizar de palavrão, eu não preciso me utilizar de roupas curtas, por exemplo. Eu não preciso mudar a minha essência, o meu comportamento, o meu jeito de ser para conquistar vocês e para fazer com que vocês me escutem. Quem quer me escutar, vai me escutar sem que eu precise necessariamente mudar as minhas atitudes e os meus comportamentos. E o que eu vejo, infelizmente, é essa onda da libertação, tanto do corpo quanto dos padrões morais. Então, assim, já que os homens estão pegando todo mundo, as mulheres também vão pegar todo mundo. Não! Nem homens, nem mulheres devem pegar todo mundo. A gente deve se respeitar. Então, o homem que me assiste, por favor, se respeite. E mulher que me assiste, por favor, se valorize. A valorização e o respeito tanto para homens quanto mulher é extremamente necessário, porque a partir do momento que tu sai por aí pegando todo mundo, qual é o respeito e a valorização que tu tem se dado? Então, pegar todo mundo, por exemplo, é um dos exemplos que eu posso dar aqui, pegar todo mundo significa não pensar quem que tu é, qual é o teu valor, aquilo que de fato tu merece. Tu pega qualquer um, porque tu merece qualquer um. E não, a valorização e o respeito, elas devem sim ser levadas em consideração, tanto no machismo quanto no feminismo. Então,
macho escroto, né, que o pessoal fala. Existe macho escroto? Existe. Existe feminista escrota? Existe. Então que a gente possa, de fato, sermos livres para falar o que a gente pensa. Só que eu também sempre falo que a gente pode mandar uma pessoa longe de diferentes maneiras. Então a gente não precisa convencer ninguém sobre as nossas opiniões. A gente precisa nos posicionarmos de maneiras diferentes, não aceitarmos o machismo, obviamente, mas muito mais com as nossas atitudes e com as nossas escolhas do que qualquer outra coisa. Porque a partir do momento em que eu pego qualquer um, eu tô dando ênfase, eu tô contribuindo pro machismo. A partir do momento em que o meu marido, o meu esposo, ele não me valoriza, ele não me cuida, ele não me protege, ele não contribui com nada na minha vida, muito pelo contrário, ele só me destrói, ele só me coloca pra baixo, ele só pensa nele, ele é extremamente egoísta. Bom, tá na hora de eu rever os meus conceitos nesse casamento. Eu não tô dizendo que tu tem que te separar, eu tô dizendo que é preciso tu te posicionar de maneira diferente. O que eu vejo são muitas mulheres extremamente disponíveis para os seus maridos e para os seus filhos, sem se valorizar e sem entender que elas também precisam ser cuidadas. Além de cuidar, elas precisam também receber cuidados. Então, uma dica adicional nesse vídeo: mulher, pare de ser extremamente necessária, seja desnecessária em muitas fases, em muitos momentos da tua vida. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido a mensagem, que vocês tenham, principalmente as mulheres, tenham entendido aquilo que eu quis comunicar. Mais uma vez, eu não sou a favor do machismo, muito menos do feminismo. Então, assim, eu acho que esses extremos, eles muito mais nos prejudicam do que nos facilitam. Então, coloca aqui nos comentários se tu gostou, vamos ter um debate aí sobre esse assunto, talvez aqui nos comentários, de forma respeitosa. E compartilhe esse vídeo com outras pessoas se vocês acharam esse assunto relevante, tá bom? Obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui, um beijo e até a próxima!